Imagine uma menina de 14 anos, analfabeta, pobre, doente, morando numa prisão desativada com a família, sem prestígio, sem educação, sem nada que o mundo chame de importante. Agora imagine que a Virgem Maria escolhe exatamente essa menina para confirmar ao mundo inteiro um dos maiores dogmas da Igreja Católica. Isso não é ficção, isso é a história de Santa Bernadette Soubirous. E hoje vamos mergulhar fundo nela. Fica com a gente. Quem foi Bernadette? Bernadette nasceu em 7 de janeiro de 1844, em Lourdes, no sul da França, aos pés dos Montes Pirineus. Ela era filha primogênita de François e Louise Soubirous, um casal que se amava, mas que afundou na miséria. Chegaram a morar no Cachot, uma antiga prisão abandonada, úmida e escura. Apesar de tudo isso, os primeiros 10 anos de Bernadette foram cheios de amor familiar, e foi esse amor que lhe formou um caráter sólido, equilibrado e surpreendentemente forte. Fisicamente, ela era frágil, media apenas 1,40 m, sofria de crises constantes de asma, era analfabeta, não sabia ler nem escrever. Aos 14 anos, ela ainda não tinha feito a primeira comunhão. O mundo não esperava nada de Bernadette, mas Deus, sim. As aparições. Tudo começou em 11 de fevereiro de 1858. Bernadette foi com a irmã e uma amiga buscar lenha nas margens do rio Gave. Quando chegou perto da gruta de Massabielle, ela ficou para trás. A água estava fria demais para seus pulmões frágeis. Foi então que aconteceu. Um ruído, como uma rajada de vento. Uma luz, uma presença. Na entrada da gruta, uma mulher vestida de branco com um cinto azul e rosas douradas nos pés a olhava com ternura. Bernadette não gritou, não fugiu. Com notável calma, pegou o rosário que trazia no bolso e começou a rezar. A partir daí, seriam 18 aparições, de fevereiro a julho de 1858. E na aparição de 25 de março daquele ano, a mulher revelou sua identidade. Com a voz serena e os olhos cheios de luz, disse: "Eu sou a Imaculada Conceição." Pare aqui um instante. Bernadette era analfabeta. Ela não conhecia sequer os mistérios da Santíssima Trindade. Ela não tinha como saber o que era um dogma, muito menos que o Papa Pio IX havia proclamado o dogma da Imaculada Conceição apenas 4 anos antes, em 1854. Quando ela repetiu essas palavras ao padre da cidade, ele ficou sem reação, porque percebeu que só a Virgem Maria poderia ter dito aquilo àquela menina. A fonte milagrosa. Numa das aparições, Nossa Senhora pediu algo que parecia não fazer sentido nenhum. Pediu que Bernadette cavasse o chão da gruta, com as próprias mãos, e bebesse da lama que brotasse. Imagina o que aquelas pessoas pensaram ao ver isso. Mas Bernadette obedeceu, em silêncio, por fé. E dali brotou uma fonte, uma água pura, cristalina, que até hoje jorra na gruta de Massabielle, que até hoje atrai milhões de peregrinos do mundo inteiro, que até hoje registra curas reconhecidas como milagres pela Igreja Católica. A obediência simples de uma menina pobre se tornou um dos maiores santuários marianos da história. A vida escondida. Você poderia imaginar que depois de tudo isso, Bernadette se tornasse famosa, celebrada, exaltada. Ela fez o contrário. Em 1866, entrou para a Congregação das Irmãs da Caridade de Nevers. E ao cruzar aquele portal, ela disse algo que resume toda a sua espiritualidade. Eu vim aqui para me esconder. Em Nevers, ela professou com o nome de Irmã Maria Bernarda. Trabalhou como enfermeira e sacristã. Cuidou dos doentes com dedicação e compaixão. Mas não foi fácil. Ela enfrentou a indiferença e, às vezes, a humilhação das próprias irmãs de convento. A própria superiora chegou a dizer que ela não servia para nada. Bernadette suportou tudo em silêncio, porque ela havia aprendido com a própria Virgem Maria que a santidade não busca reconhecimento.
A santidade se oferece. Ela dizia: minhas armas são a oração e o sacrifício. E quando alguém tentava presenteá-la ou oferecer-lhe privilégios, ela respondia: quero ficar pobre. O sofrimento como vocação. Por 9 longos anos, Bernadette enfrentou doenças gravíssimas: asma, tuberculose e um tumor ósseo no joelho que a deixou acamada. Dor constante, noite sem dormir, corpo se desfazendo. Mas ela não se revoltou. Ela fez da doença o seu trabalho. Ela se oferecia como crucificada viva, palavras dela mesmas, rezando pelos pecadores do mundo inteiro, porque Nossa Senhora havia pedido isso desde o início. Rezem pelos pecadores. E quando alguém tentava consolá-la, ela respondia com uma serenidade desconcertante: Maria é tão bela que quando a vejo, gostaria de morrer para vê-la novamente. Em 16 de abril de 1879, Bernadette faleceu em Nevers. Tinha apenas 35 anos. Mas ela não morreu, ela nasceu para o céu, como a Virgem havia prometido. Não te prometo fazer-te feliz neste mundo, mas no outro. Legado e canonização. Em 1925, Bernadette foi beatificada. E em 8 de dezembro de 1933, na festa da Imaculada Conceição, o Papa Pio XI a proclamou santa. Uma data escolhida com precisão. A santa que confirmou o dogma foi canonizada no dia em que esse mesmo dogma é celebrado. Mas o sinal mais impressionante veio durante o processo de canonização. Quando o corpo de Bernadette foi exumado, mais de 30 anos após a sua morte, foi encontrado incorrupto, intacto. Até hoje, o corpo de Santa Bernadette repousa em Nevers, numa redoma de vidro, como um testemunho silencioso de que aquela vida foi completamente entregue a Deus. E o Papa Francisco, em 2017, resumiu assim o legado dela. Bernadette transformou sua fragilidade em ajuda aos outros. Os enfermos não têm somente o desejo de sarar, mas de viver cristianamente sua vida, chegando até a doá-la como autênticos discípulos missionários de Cristo. Santa Bernadette nos ensina algo que o mundo de hoje precisa muito ouvir: que a santidade não depende do que você tem, não depende de educação, de saúde, de reconhecimento. Depende de um coração que diz sim, em silêncio, em sofrimento e em fidelidade. Ela nos mostra que Nossa Senhora ainda aparece para os pequenos, que Deus ainda escolhe os fracos para confundir os poderosos e que a Imaculada Conceição intercede por nós, hoje, agora. Se esse vídeo tocou o seu coração, deixa o seu like e compartilha com alguém que precisa conhecer essa história. Se inscreve no canal para mais conteúdo que fortalece sua fé. E antes de fechar, reza comigo. Querida Bernadette, tão íntima da Virgem Maria e imitadora das suas virtudes, concedei que eu também possa imitar-te na vida e no amor à Santíssima Mãe de Deus. Ajudai-me, em meio aos meus sofrimentos, que eu tenha paciência e mansidão, e em tudo saiba ofertar-me a Deus, esse Pai tão bondoso. Santa Maria Bernadette, rogai por nós.